E aí, pessoal? Quem nunca sonhou em ter superpoderes, tipo controlar mentes ou teleportar? Ah, com certeza. Quem nunca, né? Mas sabe, ter uma força poderosa que moldou o mundo e ainda hoje influencia a gente. Qual seria? As ideias. E hoje, vamos viajar no tempo para entender o iluminismo. Não. O iluminismo, esse movimento que sacudiu o século XVIII, né? Colocando a razão no centro de tudo. Isso aí. Questionando as bases da sociedade, desafiando reis, dogmas religiosos. É verdade. Inspirou revoluções, declarações de direitos, moldou a forma como entendemos a liberdade, igualdade. A democracia hoje em dia, né? Exatamente. E falando em revoluções, lembra da Revolução Francesa. Ah, como esquecer? Coisa da Bastilha. Lema liberdade, igualdade e fraternidade. Imagina a galera naquela época lutando por ideais que a gente ainda discute hoje. Tipo a liberdade de expressão, né? A gente pode traçar uma linha de entre a ousadia dos pensadores iluministas. E a coragem dos revolucionários franceses. Isso aí. Eles não se contentaram em aceitar as coisas como eram, lutaram por um mundo mais justo. E essa busca por justiça social, essa vontade de mudar o mundo, a gente vê em vários movimentos ao longo da história, né? Com certeza. E que ainda nos inspira. Mas, peraí, se o iluminismo era tudo sobre liberdade e igualdade, como fica a questão da escravidão? Era meio contraditório, não? Essa é uma das coisas mais importantes para a gente lembrar. O iluminismo, apesar de revolucionário, tinha suas contradições. A ideia de direitos universais era inovadora, mas, na prática, esses direitos não se aplicavam a todos. A escravidão, por exemplo, continua existindo, mesmo com a ascensão do iluminismo. Mostrando que a luta por igualdade era E ainda é. um processo complexo. Em constante evolução. Parece que o iluminismo plantou a semente para um mundo mais justo, mas ainda tem muito trabalho pela frente. Sim, com certeza. E como é que essas ideias se conectam com o liberalismo? Tipo, qual é a relação entre os dois? O liberalismo é como um filho do iluminismo. Ele pega a ideia de liberdade individual e aplica na política, na economia. Imagina um Estado que não se mete na vida das pessoas. Deixa a economia rolar solta, baseado na livre iniciativa, no livre mercado. Tipo, cada um por si e Deus por todos. Mais ou menos por aí. A ideia é que a busca individual pelo sucesso impulsionaria o progresso de toda a sociedade. Mas, como eu mesmo apontei antes. Nem tudo é tão simples, né? O liberalismo também tem seus pontos fracos. Vai seguir. Ele pode acabar aumentando as desigualdades sociais, já que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades no mesmo ponto de partida. E aí, como chega a liberdade e a igualdade nesse caso? É um debate que continua até hoje. Entendi. Então, o iluminismo e o liberalismo são tipo um legado cheio de nuances com coisas boas e ruins. Sim, com certeza. E cabe nós analisar tudo isso com um olhar crítico, certo? Exatamente. Entender o contexto histórico, as conquistas e os desafios que ainda temos pela frente é fundamental para construir um futuro mais justo. E a gente pode ver essa influência do iluminismo em vários aspectos da nossa vida hoje. Tipo, em quais aspectos? Na própria ideia de democracia, na importância que damos à educação, ao conhecimento, na luta por direitos iguais para todos. O iluminismo nos deu ferramentas poderosas para questionar o mundo e buscar soluções para os problemas da sociedade. E como a gente usa essas ferramentas no dia a dia? Tipo, o que a gente, como cidadãos, pode fazer para colocar em prática os ideais do iluminismo? Acho que o primeiro passo é se informar, buscar conhecimento, entender os problemas e as diferentes perspectivas. A partir daí, a gente pode se engajar em debates, participar de movimentos sociais, cobrar nossos representantes e usar nossa voz para lutar por um mundo melhor. Então, o iluminismo não é só um tema de prova de história. É algo que a gente vive no dia a dia. Com certeza. Ele nos deixou um legado de pensamento crítico, de busca pela justiça social e de vontade de construir um mundo melhor. E cabe a nós usar esse legado para enfrentar os desafios do presente. E como é que a gente garante que todo mundo participe dessa construção? Tipo, como garantir que todas as vozes sejam ouvidas, principalmente as que historicamente foram silenciadas? Essa é uma pergunta fundamental. O iluminismo, apesar de defender a igualdade, não conseguiu colocá-la em prática plenamente. E a gente vê isso nas desigualdades que persistem até hoje, sejam elas de gênero, raciais, sociais. A luta por igualdade é um processo contínuo, exige que a gente esteja atento a essas vozes que foram marginalizadas. Então veja que a gente precisa ir além dos ideais do iluminismo. Sim, precisamos levar em conta as críticas e os desafios que surgiram depois do iluminismo e buscar soluções mais inclusivas e justas para todos. E aí, como é que a gente faz isso? Acho que o primeiro passo é reconhecer que essas desigualdades existem, entender as suas causas e estar disposto a ouvir as pessoas que sofrem com elas. A partir daí, a gente pode buscar soluções conjuntas.
seja por meio de políticas públicas, de movimentos sociais ou de ações individuais. E falando em ação individual, o que a gente, como estudantes, pode fazer no nosso dia a dia para promover a igualdade? Acho que o mais importante é questionar os padrões que a gente vê ao nosso redor, seja na escola, em casa ou na mídia. Por que certas pessoas têm mais oportunidades que outras? Por que certas vozes são mais ouvidas que outras? Questionar essas injustiças e lutar por um mundo mais justo é uma forma de honrar o legado do iluminismo e construir um futuro melhor para todos. Show! Então o iluminismo nos deixou um legado de busca por conhecimento, de luta por justiça social e de vontade de construir um mundo melhor. Mas a gente precisa ir além, reconhecer as limitações do movimento e buscar soluções mais inclusivas e justas para todos. Exatamente. E isso começa com a gente, no nosso dia a dia, questionando, se informando e se engajando na construção de um mundo mais justo. E sabe o que é mais legal? Essa busca por um mundo melhor, baseada na razão e na justiça, não ficou só na teoria. O iluminismo inspirou movimentos reais, como a Revolução Francesa, que você mencionou antes. Verdade. A Revolução Francesa, com seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, foi tipo um marco na história, né? Um marco? Mas e aquele período super tenso? Qual? O terror. Com todas aquelas execuções. Aquilo não meio que contradiz a ideia de liberdade e direitos que o iluminismo defendia. É aí que a gente vê como a história é complexa, cheia de nuances. A Revolução Francesa foi um processo intenso, com diferentes grupos disputando poder, visões conflitantes sobre como alcançar a mudança. O terror foi um período sombrio, marcado pela violência, pelo medo, mas também é importante lembrar que ele foi seguido por uma fase de maior estabilidade com a consolidação dos ideais republicanos. Então, foi uma fase conturbada, mas que, no fim das contas, ajudou a fortalecer os ideais de liberdade e democracia. Exatamente. E a gente pode traçar um paralelo com os dias de hoje. As grandes mudanças sociais raramente acontecem de forma pacífica e linear. É preciso ter coragem para questionar o status quo, para lutar por um mundo mais justo, mesmo que isso signifique enfrentar resistência, passar por momentos difíceis. Faz sentido. E como a gente hoje em dia pode usar os aprendizados do Iluminismo e da Revolução Francesa para lidar com os desafios que enfrentamos? Acho que o principal aprendizado é que a democracia é um processo constante de construção, que exige participação, diálogo, respeito às diferentes opiniões. A gente não pode simplesmente esperar que as coisas mudem sozinhas. É preciso se engajar, se informar, debater ideias e lutar por aquilo que a gente acredita. E como a gente pode fazer isso de forma prática? Existem várias formas. A gente pode participar de eleições, se filiar a partidos políticos, se engajar em ONGs, se manifestar nas redes sociais, cobrar nossos representantes, organizar debates na escola ou na comunidade. O importante é encontrar um jeito de fazer a nossa voz ser ouvida e de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. Mas e se a gente discordar da opinião da maioria? O iluminismo defendia a liberdade de expressão, mas até que ponto a gente pode expressar nossas ideias sem medo de represálias? Essa é uma questão super importante. A liberdade de expressão é um direito fundamental, mas ela não é absoluta. Existem limites, como o discurso de ódio, que incita a violência, a discriminação. O desafio é encontrar um equilíbrio entre a liberdade individual de se expressar e a necessidade de proteger os direitos de todos. Então, a gente tem que ter responsabilidade ao usar a nossa liberdade de expressão pensando no impacto das nossas palavras. Com certeza. A gente precisa usar a razão, o senso crítico, a empatia, para construir um debate público saudável, respeitoso, onde todas as vozes possam ser ouvidas sem medo de censura ou violência. E como a gente pode garantir que esse debate seja realmente inclusivo, que represente a diversidade da nossa sociedade? Acho que o primeiro passo é reconhecer que nem todas as vozes têm a mesma visibilidade, o mesmo poder. Historicamente, grupos marginalizados, como mulheres, negros, indígenas, LGBTQIA+, foram silenciados, excluídos dos espaços de poder. A gente precisa garantir que essas vozes sejam amplificadas, que suas perspectivas sejam levadas em consideração. Então, a gente tem que estar atento a quem está falando. E a quem não está sendo ouvido. Exatamente. É preciso questionar quem define as regras do jogo, quem tem acesso aos meios de comunicação, quem está no poder. A gente precisa lutar por uma sociedade mais justa, igualitária, onde todos tenham a oportunidade de participar do debate público, de contribuir para a construção do futuro. Nossa, pensando em tudo isso que a gente conversou, me veio uma pergunta. Será que o iluminismo foi um movimento global? Ou ele se manifestou de jeitos diferentes em cada lugar? Ótima pergunta. O iluminismo, apesar de ter raízes europeias, se espalhou pelo mundo e influenciou diferentes culturas e contextos. Nos Estados Unidos, por exemplo, o iluminismo teve um papel fundamental na luta pela independência. É mesmo? Sim. E na criação de uma nova nação baseada nos ideais de liberdade e democracia. E no Brasil?
Como é que foi? A gente já falou da Inconfidência Mineira, da Congelação Baiana, mas teve mais influência do iluminismo por aqui. Com certeza. As ideias iluministas chegaram ao Brasil através de livros, viajantes e estudantes que iam para a Europa. Aí. E elas influenciaram não só os movimentos de independência, mas também a formação da nossa cultura e identidade. Que legal. Então dá para dizer que o iluminismo ajudou a plantar sementes para o Brasil que a gente conhece hoje. Sem dúvida. A busca por um país mais justo, livre e independente, a valorização da educação e do conhecimento, a defesa dos direitos humanos, tudo isso tem raízes nas ideias iluministas. E como a gente mantém vivo esse legado do iluminismo nos dias de hoje? Acho que o mais importante é nunca deixar de questionar, de buscar informação, de se engajar na construção de um mundo melhor. O iluminismo nos ensinou que a razão e o conhecimento são ferramentas poderosas para transformar a realidade. É verdade. Então, pessoal, fica a dica. Sejam curiosos, busquem conhecimento, questionem as coisas e lutem por aquilo que vocês acreditam. O mundo precisa de pessoas engajadas, conscientes, para construir um futuro mais justo e igualitário. E para quem quiser se aprofundar nesse universo de ideias, não deixem de se inscrever no nosso canal. Lá tem muito mais conteúdo sobre história, política, tudo que importa para vocês entenderem o mundo. Valeu, galera. Até a próxima.